Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 19 de julho de 2025, cá estamos nós para mais um vídeo. Sábado, pois é. E eu venho logo cedo para comentar a retaliação vergonhosa, esdrúxula, mesquinha do presidente Donald Trump contra o Supremo Tribunal Federal, contra os ministros da Suprema Corte, contra o governo brasileiro. O anúncio foi feito pelo secretário-geral Marco Rubio. A revogação dos passaportes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que escreveu o secretário dos Estados Unidos. E aqui abro aspas para os senhores. Ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. Dizem que o Trump teme o julgamento do Bolsonaro também, porque isso pode refletir nos Estados Unidos. O movimento do Capitólio foi uma vergonha para a democracia norte-americana. E observar Trump conseguindo se tornar candidato, acredito que foi uma desmoralização completa para os Estados Unidos da América. Por exemplo que eles sempre tentaram repassar para o mundo. O julgamento de Bolsonaro aqui no Brasil já é refletido pela imprensa norte-americana. Olha, lá no Brasil funcionou. Aqui nos Estados Unidos, lamentavelmente, não. Um criminoso assumiu a presidência do nosso país. É mais ou menos isso. O deputado federal Lindenberg Farias foi uma das vozes que se levantou contra o presidente Donald Trump após esse anúncio. Vamos assistir. Gente, essa família Bolsonaro passou todos os limites. Tarifas contra o nosso país, chantagem para livrar a cara desse criminoso, porque esse Jair Bolsonaro é um criminoso da pior qualidade possível. E agora tentam retaliar a uma decisão que foi tomada legitimamente pelo Supremo Tribunal Federal. Se teve uma medida justa e correta, foi o uso de tornozeleira eletrônica para esse Bolsonaro, porque ele está conspirando junto com Eduardo Bolsonaro contra o nosso país, atacando as instituições, chantageando toda a nação. Eles estão colocando a faca no pescoço de todo o país. É mais ou menos assim, ou livra Bolsonaro ou nós vamos explodir isso aqui. Tá aí as palavras do deputado federal Lindenberg Farias. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho exemplar que faz, tanto na Câmara dos Deputados quanto nas suas redes sociais. Um outro deputado que se manifestou foi Guilherme Boulos, do PSOL, mas pelo Twitter. Ele escreveu o seguinte, e achei interessante porque ele pegou um trecho da decisão do Moraes e repercutiu. Atenção para este trecho da determinação de ontem do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. Abro aspas, escreveu Moraes. A conduta do réu, Jair Messias Bolsonaro, é tão grave e despudorada que na data de hoje, 17/7/2025, em entrevista coletiva sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação, sanção à sua própria anistia, fecha aspas, escreveu Moraes, e o trecho, repito, foi repercutido pelo deputado federal Guilherme Boulos. Agora vejam só, a apuração do jornalista César Tralli. O Bolsonaro é valentão quando o assunto é os outros. Quando o assunto é ele, é o próprio rabo, ele arrega. Informações importantes aqui de bastidor em relação à operação de hoje de manhã. A apuração que eu fiz com vários interlocutores, agentes, fontes da Polícia Federal, do STF e da PGR. É o seguinte, o ex-presidente estava dormindo quando a PF chegou até a residência dele hoje às 7 da manhã para cumprir a ordem de busca e apreensão. Só estava o casal na residência, o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi até a porta atender, recebeu, portanto, a informação do mandado de busca e apreensão a ser cumprido a partir daquele instante. A esposa Michele apareceu logo em seguida para saber o que é que estava acontecendo. Os policiais presentes ali na situação relataram aos superiores que a ex-primeira-dama e Jair Bolsonaro ficaram muito alterados, nervosos num primeiro momento, reclamaram muito que aquilo não estava certo, que não era justo. Tá aí a fala do jornalista César Tralli da Globo News. É interessante ressaltar que esse inquérito é outro. Não é o inquérito da tentativa de golpe de Estado. É o inquérito que foi aberto na Procuradoria-Geral da República contra o senhor Eduardo Bolsonaro, que está sendo financiado pelo Jair Bozo. Pelo que eu observei aí, o Jair Bozo se borrou todo. Deve ter ficado daquele jeito, porque ele não esperava a chegada da Polícia Federal tão cedo.
Podem ter certeza absoluta. Ele não esperava. E um pendrive foi encontrado no banheiro. E dizem que é um conteúdo explosivo. Bem, eu prefiro aguardar. Eu quero saber o que é que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer contra esse deputado federal da extrema-direita aí, ó. Solta. Um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer no Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Tá aí, meus amigos, vocês viram. Seria interessante que esse vídeo chegasse ao ministro Alexandre de Moraes, porque já existem precedentes. Observem o que aconteceu com Daniel Silveira. Deputado federal que se achava o todo-poderoso terminou na cadeia e parece-me que ainda está na cadeia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, continua submisso, feito uma cadela para a família Bolsonaro. O ministro Márcio França, ex-governador de São Paulo, foi para as redes sociais e detonou Tarcísio. O governador de São Paulo postou agora há pouco um dos textos mais vergonhosos e humilhantes que um líder dos paulistas poderia ter escrito. Ele, de novo, submisso a uma família e sem noção do tamanho da sua função, afirma e ameaça a todos nós que não haverá paz no Brasil sem que haja eleições livres e justas. Como assim, Tarcísio? Você foi eleito sem nunca ter vivido de verdade no sagrado chão dos bandeirantes. Não conhece São Paulo, nem Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e ainda assim foi sempre respeitado. As eleições e os votos que te elegeram são falsos? Você foi eleito por eleições ilegítimas? Você não tem ideia de quantos dos nossos antepassados estão enterrados por debaixo do mausoléu aos heróis de 32 no Ibirapuera, só para garantir a legalidade exatamente em eleições. Aliás, você já foi alguma vez lá? São Paulo é o estado das oportunidades, onde democraticamente aceitamos e respeitamos até você para nos liderar. Somos milhões. Nós não temos compromisso com erros de uma só família ou de uma gangue de traidores da pátria que a gente não tem por que respeitar. Nós respeitamos os Estados Unidos, mas nós não somos americanos. Nosso presidente não é o Trump. Nós não falamos inglês e nem chamamos bolacha de biscoito. Nós somos fortes, estamos acostumados a termos governadores que comandam, que lideram, que conduzem e que não são conduzidos. Por favor, não nos envergonhem. Não se submeta a duvidar ou colocar em dúvida o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, nossos juízes, nossos servidores públicos e os nossos votos. E o pior é fazer isso só porque um menino mimado mandou você fazer isso. Honre a nossa história. Tá aí as palavras de Márcio França.